Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O nosso texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 7 até o verso 15. A lição é muito poderosa, é muito forte. Viu? Fala de cada um de nós, dentro do contexto bíblico e teológico, histórico, atual. Veja aí o tópico 1, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus Cristo. Quantos cristãos hoje não estão padecendo por Jesus Cristo? Quando seus países são fechados, quando os talibãs colocam as suas leis anticristãs de perseguição, de matança. Este mundo passará por este grande dia de perseguição. Embora a igreja tenha sido arrebatada, mas ela passará o princípio de dores. Aqui nós observamos o seguinte: Paulo de Mileto a Tiro. O caminho de Paulo até chegar a Jerusalém, de lá ser preso e ser enviado até Roma. Veja, meus irmãos, passando por Cesareia, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Viu? Coragem de Paulo pela voz do Espírito. A chegada em Jerusalém, Paulo se depara com os oponentes judeus. Tópico 3, acusações e a prisão de Paulo no templo. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. E Paulo dialoga com Lísias, Atos 21, 37 ao 40. Então vamos lá? Nós estamos em plena viagem missionária, partindo para a sua última viagem, onde Paulo será preso, morto, decapitado em Roma. Mas Paulo tem o Espírito Santo, irmão. Então, com o Espírito Santo atuando dia após dia, Paulo não era um crente de brincadeira. Ele era um crente das Escrituras, ele era um crente da palavra, e não somente da letra, mas ele tinha o Espírito da letra, o Espírito Santo. Por isso que ele tinha consciência espiritual. Amém? Por isso que ele não tinha a sua vida por preciosa, porque ele fazia a missão, mas sem se preocupar se poderia morrer ou estar vivo fisicamente. Glória a Deus. Ele tinha consciência de quem falava com ele, porque ele não ouvia vozes. O Espírito Santo falava dentro dele, guiando ele. Amém? Embora Paulo poderia ter o seu espírito humano, a sua alma humana, mas Paulo sabia discernir entre a vontade de Deus pelo Espírito Santo que habitava nele e a sua própria vontade. Por isso, quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele sabia qual era a vontade que operava nele. Já estou crucificado com Cristo. Ele sabia o movimento espiritual na vida dele. Glória a Deus. Sejamos como o apóstolo Paulo, guiado em todo o tempo pelo Espírito Santo. Em plena viagem missionária, somente ele vai estar lá no dia da morte. Mas Deus preparando o caminho entre onde ele vai passando, por Tiro, Cesareia, Jerusalém, sempre vendo os irmãos. Lembra do profeta Elias, quando foi ser arrebatado? Ele não foi indo aos ranchos dos profetas, exatamente se despedindo, até que a carruagem celestial veio e separou de Eliseu e levou Elias em um redemoinho. Então, da mesma forma, Paulo estava se despedindo. Glória a Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Então ele passou por Tiro, se despediu dos irmãos. Foi em Tiro o momento mais crucial, onde todos os irmãos oraram com Paulo, naquela praia, naquela areia, e despediram Paulo.
Glória a Deus. Em um navio. E ali no navio, entrando no mar, simbolizando exatamente o funeral de um homem vivo. Que ele não teria em Roma, porque estaria só. Então ele tinha consciência da sua viagem missionária, viu? Ele passou por Tiro, o grande carinho dos irmãos, sua despedida, ok? Então ele passou por Cesareia, onde também tinha discípulos. Veja que foi em Cesareia que ele encontrou um dos 7, isto é, aqueles 7 diáconos escolhidos pela igreja, eleito pela igreja de Jerusalém, para servir às mesas. Os apóstolos disseram, não é razoável que nós deixamos o púlpito e servimos às mesas. E assim foi necessário que escolhesse 7 diáconos. E Estevão era melhor. Felipe era um dos 7. E aqui nós temos Felipe, um dos 7. Mas também ele tinha 4 filhas, moças, virgens, biblicamente eram profetisas. Interessante que essas meninas, ao ver Paulo, não profetizaram a respeito da morte de Paulo. A Bíblia não fala quanto à profecia a respeito da morte de Paulo. Até mesmo o profeta Ágabo, ele não descreve a morte de Paulo, apenas fala do sofrimento que Paulo passaria nas mãos dos gentios. Amém? Então veja que, no tópico de número 1, por Jesus, consciência e padecimento. Viu? Além de ter o Espírito Santo guiando em toda a verdade, Deus utilizava os profetas. No caso aqui, veja só, profeta Ágabo, diferente das 4 virgens filhas. De quem? De Filipe. Amém? Por que diferente? Porque essas 4 filhas, moças, donzela de Filipe, elas tinham os dons do Espírito. Não era ministerial como Ágabo. O Ágabo está descrito em Efésios 4:11. Deus deu uns para apóstolo, profeta. Então ele era profeta. Era o dom ministerial dele. Enquanto as 4 filhas de Filipe tinham os dons espirituais, que um deles era dom de profetizar. Amém? Não o dom ministerial, porque o dom ministerial é dado a alguns, e o dom espiritual é dado a quem busca. Glória a Deus. É para todos, mas é dado a quem busca. Glória a Jesus. Então veja que Ágabo profetizou na vida de Paulo, pegando a cinta, o cinturão de Paulo. Veja que a maneira de que do dom ministerial, usando a diversidade de operação. Quando a gente fala de diversidade de operação, é aquilo que acontece, irmão. As pessoas usam, por exemplo, a Bíblia fala que a cura a sombra de Pedro curou, viu? Lembra do manto de Elias, a capa de Elias, o cajado de Moisés, a vara de Moisés? Então isso são operações de maravilhas, de diversidade de operações. O Espírito Santo utiliza, irmão, de diversidade de operações. Isto não pode se tornar uma doutrina principal, que a igreja só vai viver assim, diversidade de operação. Um copo com água aí na geladeira, bota em cima da televisão. Tem pessoas que vivem só disso, de diversidade de operações. Biblicamente isso acontecia esporadicamente. Não há uma doutrina. Traga sua foto, traga sua vestimenta, a veste do fulano de tal, vamos fazer a oração. Não é doutrina. A diversidade de operações é esporádica. Acontece uma vez aqui, outra acolá. Amém? Então veja que Paulo será preso, e os detalhes do profeta Ágabo, através daquela cinta, porque ele poderia profetizar sem pegar a cinta, né, irmãos? Sem pegar no cinturão, está aqui, esse cinturão vai ser amarrado, você vai ser preso, vai ser lançado dentro da fortaleza de Antônia.
na prisão e vai ser julgado. Ele poderia não utilizar a cinta e profetizar, mas ele pegou a cinta, mostrando o quê? Diversidade de operação. Viu? Então veja que Paulo tinha consciência do seu padecer. Ele haveria de enfrentar o inesperado, o invisível. Glória a Deus. Por quê? Porque não estava bem claro pela a profecia do profeta que ele ia morrer. Porém, Paulo sabia no seu espírito, pelo Espírito Santo, que ele ia morrer. Como eu sei disso? Porque quando ele sai lá de Tiro, ele avisa para os irmãos anteriormente: não vereis mais o meu rosto. Sabia ou não? Se ele diz que não vai ver mais o rosto. Amém? Glória a Deus. Então veja aqui, de Mileto para Tiro. De Tiro para Cesareia. E de Cesareia, a gente vê ele chegando exatamente em Jerusalém, onde ele é preso. O mesmo que aconteceu com Jesus, quando ele foi preso. Então veja que em Tiro nós temos os discípulos aconselhando: Paulo, não vai não, Paulo. Não vai para Jerusalém não. Veja que o amor dos discípulos de Tiro era um amor ágape. Glória a Deus. Mas mesmo assim Paulo soube discernir. Porque será que é melhor fugir que nem Jonas? Ou obedecer à voz de Deus? Porque uma coisa é ele fugir e a missão não ser cumprida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele tinha o Senhor Espírito Santo, que o conduzia para onde ele ia. Como o Espírito Santo que estava nas rodas. Ezequiel capítulo 1, verso 20 e diante. Onde os querubins, eles só poderiam ir pela vontade daquele que estava nas rodas. Então, o Espírito Santo, ele dá respaldo quando nós vamos fazer. É ele quem diz sim, é ele quem diz não. Glória a Deus. Ele pode impedir, mas ele pode deixar ir. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, não é a questão de impedimento de parede, ou de prisão, ou de cadeias. Mas é o Espírito que impede no nosso coração de ir ou não ir. Amém? Então vejam, meus irmãos. Olha aqui, a diferença entre o Espírito Santo e o seu espírito humano. Ele estava acostumado de ouvir Deus na sua vida. Glória a Deus. Não estava fora, estava dentro. Então ele estava disposto a enfrentar o que lhe esperava. Mesmo em Jerusalém, estava disposto a morrer por Jesus. Ele mesmo disse. Amém? Então veja, conforme diz Lucas capítulo 9, versículo 53. Se você olhasse para Paulo, quando Paulo passou por Tiro, a cara de Paulo era de quem ia para Jerusalém. Assim também os samaritanos olhavam para Jesus e disseram: esse homem tem cara de quem vai para Jerusalém. Não adianta, meus irmãos, esconder a vontade de Deus, porque está estampada no nosso rosto para onde nós vamos. Glória a Deus. Eu sei que tu és um verdadeiro homem de Deus. És uma verdadeira mulher de Deus. Então, o teu rosto estampa a vontade do soberano, do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então veja que o aspecto decide. O rosto decide. Da mesma forma, aquelas pessoas que não são de Deus, também o rosto dela discerne muito bem quem são elas. Basta uma pestana, uma sobrancelha, mexer, a gente já descobre se ela está bem ou está mal. Glória a Deus. Se ela gosta ou não gosta da gente. Viu? Então veja que aqui é a maior prova de discernimento. O Espírito Santo na sua vida, no aspecto do rosto de Paulo, já decidia diante dos seus discípulos
que ele ia para Jerusalém. A prova de que os discípulos disse: seja feito a vontade de Deus e não a nossa. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, a gente vê muito bem. Veja só, profeta Ágabo, voltando aqui. A Bíblia diz que ele descia da Judéia. Ele descia da Judéia só para profetizar em Cesareia na vida de Paulo. Viu? Confirmando o que ia acontecer com ele. Viu? Então não há uma contradição divina. Estava apenas uma confirmação do que ia acontecer. Em nenhum momento a profecia dizia que ele devia recuar, que ele devia não ir. Em nenhum momento dizia isto, mas dizia o que ia acontecer. Agora cabia a ele se ia ou não. Então era uma prova divina com respeito se ele estava na vontade e na direção de Deus. Irmãos, é isso que acontece conosco. Nós temos uma chamada missionária e vem uma prova. E nessa prova mostra o que vai acontecer lá. E a gente vai, às vezes, desvanecendo e não decidindo aí. E somos fracassados na missão da qual fomos comissionados. Às vezes, Deus nos prova no caminho para nos desistir. Só para provar. Não que Ele nos queira que desistimos. Amém? Lembra de Abraão? Me dá teu filho. Mas quando Abraão deu no coração, o Senhor disse: não precisa mais matar o menino, porque agora sei que temes a Deus. Tu mataste no teu coração. Não precisa matar fisicamente. Glória a Deus. Amém? Então veja a chegada de Paulo a Jerusalém. É aqui que começa o alvoroço. Havia muitas pessoas curiosas que não conheciam Paulo. Irmãos, uma grande multidão, porque ele estava em festa em Jerusalém. Festa de Pentecoste. E quando Paulo chegou lá, tinha muitos crentes de várias regiões do mundo inteiro, principalmente aqueles que abandonaram Paulo, os da Ásia. Este da Ásia foi a gota d'água. Foi eles que, ao ver Paulo, mesmo careca, porque Paulo, a pedido do chefe, que é, depois de Pedro, Tiago, não sei por que aconteceu isto, mas o Tiago disse: vai lá, Paulo, mostra que tu és o homem cumpridor da lei, juntamente com esses 4 aqui, paga aí o voto de santificação, vai lá com eles, mostra que tu és verdadeiramente um zeloso da lei. Paulo sabia que não era mais assim, que Cristo havia feito isto por ele, por todos nós, por todos os homens, e que ele poderia até mesmo ir para quebrar o galho de Tiago, mas que aquilo não daria certo. O conselho de Tiago não deu certo. Por quê? Porque depois fizeram uma covardia, uma acusação contra Paulo, dizendo que Paulo havia levado Trófimo até o santuário, que era gentil, o Trófimo, o seu amigo, e assim, meus irmãos, acusando Paulo, houve um grande alvoroço, bateram em Paulo, até que chegou exatamente o governo de Roma, os seus soldados, enfim, levaram para ser julgado lá na fortaleza de Antônia. Então veja, meus queridos irmãos, esta parte aqui. Ele chega em Jerusalém com discípulos de Cesareia, com Eminasson, que era um discípulo antigo. Veja aí, discípulo. Lembra aqueles que foram para Antioquia e fundaram a igreja lá? Olha aqui, quem é que está aqui? Eminasson, Cíprio. Estava Lucas e Trófimo, todos em Jerusalém. Então ele visita Tiago, e Tiago está junto com todos os presbíteros. E tem muitos judeus cristãos que são zelosos da lei, que guardam a lei,
estão debaixo da autoridade de Tiago e de todos os presbíteros que são apóstolos também. E aqui, meus irmãos, Tiago, ele tolera a vida de Paulo, porque ele sabe que Paulo foi pregar para os gentios. E que havia uma decisão em Atos 15, que com respeito aos gentios, não precisava circuncidar. Amém? Com respeito aos gentios, aí temos uma lista que deve fazer os gentios. Por exemplo, o sangue, fornicação, que não deve fazer, e não deve comer o sangue. Amém? Tudo mostrando, e também não deve adorar os ídolos, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Atos capítulo 15. Tudo isto mostrando o que, quando os gentios viessem a Cristo, então continuaria esses preceitos para eles cumprirem. Isso foi uma decisão dentro do concílio apostólico para diferenciar entre os que são judeus e os que não são gentios. E não obrigar aquilo que é propriamente dito para judeus, agora para os gentios. Mas Paulo foi acusado pelos zelosos da lei de dizer que ele estava contra a lei de Moisés, e assim levando os judeus a ser gentio. Então veja que esses zelosos da lei, com a acusação, certo? Porque houve a notícia, irmão, boca a boca falaram, Paulo chegou, está no meio de nós. E todo mundo foi procurar onde estava Paulo, todo mundo. Cadê este homem? Cadê este homem? Este homem, irmão, mesmo Paulo cumprindo a lei de acordo com o conselho de Tiago, da santificação, que Paulo pagou uma oferta de prata, e Paulo sabia, tinha consciência de que Cristo já pagou isto por nós, pelo seu sangue. Amém? E que já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que foi que aconteceu? Não deu certo o conselho de Tiago. Esses que abandonaram Paulo da Ásia estavam na festa de Pentecostes. E só bastou um deles conhecer Paulo. É ele. Apontou, e Paulo careca, irmão. Até mesmo careca eles conheceram Paulo. Terrível, né? E quando apontaram para Paulo e disseram a ele que está falando contra Moisés e acusando Paulo contra a lei, aí começou o alvoroço. Viu? Então, esses cristãos judaizantes da Ásia são aqueles que aceitaram a Cristo pelo Evangelho, mas não deixaram o judaísmo. Viu? Esses estavam no dia da festa da Páscoa. Viu? Esses inimigos da Ásia que viu Paulo lá. Viu? E veja a notícia. E para eles foi uma grande notícia. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele está no meio de nós. Aí foi um boca a boca, a notícia de um para um. Aí pronto, irmão, juntou uma multidão grande, uma grande multidão. Viu? Então, a grande notícia é que Paulo está na capital. Viu? E veja lá, Atos 21, 21. Havia muitos curiosos. Quem é ele? Quem é esse aí? Viu? Então eles acusaram Paulo. Eles acusaram, dizendo o seguinte: Paulo está fazendo com que os judeus fiquem apóstatas. Porque segundo a acusação é que Paulo estava fazendo que os judeus deixassem de obedecer a Moisés e à lei. Esta era a acusação que eles faziam. Então veja o seguinte, nos dias de Tiago, os judeus, nos dias de Tiago, o chefe lá de Jerusalém, ok? Os judeus guardavam a circuncisão, guardavam a santificação. Então veja que o evangelho aqui em Jerusalém, pelo chefe Tiago, estava sendo o quê? Judaizante. Então esses zelosos da lei, que Tiago temia que perseguisse a Paulo, viu? Tiago temia. Então, mesmo Tiago, viu?
Viu? Então, dando conselho para Paulo para ir pagar o voto de santificação, onde está o texto? Atos, capítulo 21, versículo 24. Ó, capítulo 21, verso 24. Diz assim: toma-os contigo e santifica-te com eles, paga por eles os gastos e então rapem a cabeça, e saberão aqueles que tudo o que foram informado a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas em ordem e guardas a lei. Então, meus irmãos, estava dura aqui a situação. Porque Paulo tinha a revelação do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E com a revelação do Senhor Jesus Cristo, Paulo sabia muito bem que o que Cristo fez aqui já pagou a oferta de santificação. Mesmo Tiago sabendo disto, e Paulo não discutiu a respeito de Tiago sobre isso aqui. O que foi que aconteceu é que Paulo, a conselho de Tiago, foi fazer o que ele pediu, para quebrar o galho dele. Mas não precisava fazer, porque Paulo estava convicto de que Cristo é a nossa santificação por todos os homens. Então não precisava mais pagar, viu? O voto de santificação, aquele ciclo de prata que a lei prescrevia. Paulo tinha revelação. Então, dura coisa Tiago pediu a Paulo, pois ele já não praticava aqueles ritos. Paulo não praticava mais. Eram apenas sombra das coisas que havia de vir. O que ele escreve depois aos Colossenses. Paulo concorda em obedecer aos conselhos de Tiago com grande angústia no seu coração. Realmente. Esse costume judaico, conhecido como santificação, era feito segundo os preceitos escritos de Levítico 27. Quando os homens eram avaliados segundo a sua idade, e um depósito era em prata feito no santuário, mostrando o verdadeiro sentido do ato de santificação. Um depósito feito no santuário equivalente à pessoa que fazia o voto. Um tipo daquilo que Cristo fez por cada pessoa que nele crê. Isto é, ele depositou o seu próprio sangue para nos santificar. Hebreus 10:10. O conselho de Tiago certamente será em vão, mas mostrou de uma vez que ele, ao tomar o controle da igreja em Jerusalém, Tiago vivia debaixo do poder do judaizante, que o comandava e o assolava, e o controlava. Viu, irmãos? Então, se Cristo cumpriu, irmãos, tudo, então, o espírito sectarista, que desconhece a verdadeira luz da palavra, vai fazer com que o povo volte atrás. Fique na sombra. Fique na letra. E aqui, Paulo, já conhecendo a revelação de Jesus Cristo, ele ficou decepcionado, irmão, porque ele, infelizmente, para quebrar o galho de Tiago, ele aceitou o conselho. E sabia que aquela não era a solução. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tiago tentou impor sobre Paulo uma carga da qual ele mesmo já estava liberto. Viu? Então, Tiago reafirma tudo aquilo que foi concordado no primeiro concílio da igreja. Porque Atos capítulo 21, versículo 25, todavia a respeito dos crentes gentios, nós já havemos escritos determinando que se abstêm das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e do que é sufocado e da fornicação. Amém, meus irmãos? Então veja aqui, ó. Paulo estava no pátio interior, seus discípulos cristãos gentios estavam lá fora. E ele foi acusado de levar um cristão gentil para dentro do templo, para o interior do pátio. Viu? E veja que os conselhos de Tiago
para Paulo pagar o voto de santificação, isto não serviu de nada. Mesmo Paulo fazendo o que Tiago queria, os judaizantes perseguiram, viu, por causa daquele lá que veio da Ásia, e apontou, reconheceu, e o tumulto começou. Era uma festa, a festa de Pentecoste. Então aqui vemos que ele estava sendo seguido de perto e que tudo estava sendo preparado. Agora Paulo vai sofrer as mesmas acusações que contra Cristo foram lançadas. Viu? Então os gregos não entraram no átrio interior, mas só até o átrio dos gentios. Trófimo não entrou no templo, mas eles o acusaram falsamente de ter feito isto, de tê-los introduzido no átrio dos judeus. E foi esta acusação que começou a briga. A notícia chegou à fortaleza de Antônia, que Herodes havia construído para vigiar qualquer tipo de sedição ou ajuntamento suspeito. Os soldados saíram rapidamente e o tumulto se generalizou por toda a Jerusalém. Paulo estava sofrendo uma réplica do sofrimento de Cristo, sem nenhum tipo de julgamento. Havia caído nas mãos dos homens, segundo a profecia de Ágabo. Sua cabeça raspada estava em sangue vivo, porque estava sendo maltratado pelos homens. A multidão estava lá. E Paulo foi conduzido à fortaleza de Antônia. Com 2 tipos de corrente, Paulo foi ferido e não podia subir a escadaria sozinho, mas foi levado à fortaleza de Antônia com a ajuda dos soldados. Viu? Mas ele já estava crucificado com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que bênção, né? Ele estava crucificado com Cristo. Esta é a nossa vida. Cristo não levou a cruz e os soldados levaram o crucificado. Um crucificado sem cruz. Porque ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Então eles levaram Paulo, o crucificado com Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Glória a Deus. Que bênção, né? Amém. Deus abençoe a todos, fica na paz e até a próxima aula, se Deus quiser, com muita bênção e glórias a Deus. Amém.